E a gente parou aqui, estacionamos o carro bem aqui na frente. Tá aqui a Mariana de capa de chuva, Tulipa de capa de chuva. E a gente tá aqui com a Dandara. Vai ser a nossa guia hoje aqui. Então tá o Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Viemos para a cidade de União dos Palmares, no interior do Alagoas, mais precisamente na Serra da Barriga. Você sabia que aqui foi palco de um dos maiores e mais importantes movimentos de resistência negra contra a escravidão no Brasil? E se assim como a gente, você também tem interesse em aprender um pouco mais sobre essa história, sobre a nossa história, vem com a gente nessa jornada. Pessoal, bom dia! Hoje nós estamos saindo para fazer um passeio. Estamos saindo aqui de Maceió. Hoje está bem chuvoso, choveu a noite inteira, mas mesmo assim nós vamos. Estamos indo para União dos Palmares, uma cidade que também fica no estado de Alagoas. Lá nós vamos conhecer o Parque Memorial Quilombo dos Palmares. É isso aí, pessoal, vamos entender um pouco melhor sobre como foi na época dos quilombos, né, no século XVI, XVII e aprender um pouco mais. E saindo daqui de Maceió, a cidade de União dos Palmares fica a mais ou menos 70 quilômetros. A entrada no parque ela é gratuita. Você pode ou não contratar um guia. Nós resolvemos contratar primeiro para ajudar, né, a comunidade de União dos Palmares, para incentivar esse tipo de turismo. Esse roteiro ficou R$100 e para os dois já, né, pro casal. Ficou R$100 para nós três, né? Para mim, para o Fernando e para a Tulipa. E o almoço é à parte. Então é isso, vem com a gente, fica até o final do vídeo, vai ser muito legal, tenho certeza. Aqui então é a entrada, né? Agora a gente vai subir então a Serra da Barriga. E aqui a gente está subindo a Serra da Barriga. Estamos na primeira ladeira. E o negócio é feio aqui, viu? Ó, tô vendo um pedacinho de céu azul ali. Sempre tomara que abra um tempo, né? Uns minutinhos ou mais aí de sol. Bem-vindos a Alagoas, certo? E bem-vindo mais ainda à União dos Palmares, à Serra da Barriga, ao Parque Memorial Quilombo dos Palmares. A nossa cidade é conhecida nacionalmente como berço da liberdade, por ter sido de fato um lugar que toda essa história de fato ela aconteceu. E essa história ela foi escrita por eles mesmos, certo? Por muito tempo essa história também ela foi silenciada à força. As pessoas foram obrigadas a esquecer, a engavetar essa história. Mas a existência do parque hoje é uma forma de escancarar para o Brasil, para o mundo, que essa história é legítima, que essa história é verdadeira e que ela aconteceu aqui no território sagrado da Serra da Barriga. Nenhum quilombo e nenhuma história de luta, de revolução foi tão forte, tão duradoura, né? Tão resistente, tão magnífica quanto foi o do Quilombo dos Palmares. Antes do Quilombo teve sim revolta e depois do Quilombo também, mas nenhuma dessas revoltas durou 100 anos, um século de resistência, que o Quilombo dos Palmares durou aqui nessas terras. E ele nasce como um protesto radical contra o sistema escravocrata. Então, o Quilombo dos Palmares foi um novo Estado-nação livre dentro do Brasil escravocrata. E ele vai nascer em meados de 1597.
com a chegada da princesa Aqualtune aqui nessas terras. Aqualtune, ela foi uma princesa importante para a história da África e aqui também para a história do nosso Brasil. Ela era filha do rei do Congo, na África, e é sequestrada da África, vem para o Brasil, é escravizada como escrava reprodutora. Ela consegue ainda fugir desse processo, né, do lugar onde ela estava sendo escravizada, lidera uma fuga com 40 pessoas, e essas pessoas fugindo com a Aqualtune vão se deparar nessa região aqui, e aqui nessa terra vão escolher para formar as primeiras comunidades mocambeiras, que mais tarde dão origem ao Quilombo dos Palmares. O Quilombo, ele foi grande, ele foi poderoso, ele resistiu durante 100 anos. E ele não se resumiu apenas à Serra da Barriga. Hoje, vocês não estão visitando o Quilombo dos Palmares. Vocês estão visitando o coração do Quilombo dos Palmares. Só aqui viveram uma quantidade mínima de pessoas. Mas no Quilombo total foram mais de 20 mil homens e mulheres. Né? 20 mil pessoas que resistiram num vasto território que dava equivalente a 200 quilômetros de terras quadradas. Vários grupos, né? Então foram vários territórios que formou o Quilombo. Mas a Serra da Barriga foi o coração. Foi daqui que nasceu o Quilombo. Então o Quilombo dos Palmares, ele vai desde o Vale do Rio Paraíba, onde o Bispo Palmares foi morto, em Viçosa, Alagoas, até se estendendo para os vales do Rio Ipojuca, na região metropolitana de Recife. Alguns historiadores afirmam que dava equivalente a mais de 200 quilômetros de terras quadradas. Então, o Quilombo dos Palmares se resumiu a territórios de Alagoas, junto com o território de Pernambuco, mas que antes de tudo pertencia à capitania pernambucana. Dentro do Quilombo, eles falavam o tupi dos povos indígenas, eles falavam o quibondo dos povos africanos que viviam por aqui também, falavam português, que eles já tinham se adaptado a essa nova língua, né? Até porque eles foram escravizados, tanto o índio quanto o negro, e daí eles tinham também esse domínio do português. Então eles também já faziam negociações e já falavam também em português. A Cotirene foi a mais velha do Quilombo, foi uma das mulheres muito respeitada dentro do Quilombo dos Palmares, por ser a grande guia espiritual do povo palmarinho. A Aqualtune comandante, ela foi a matriarca do Quilombo dos Palmares, a mãe de Gangazumba, mãe de Sabina, mãe de Ganazona, mãe de Ganga Muísa, avó de Acaene, Acaúba, Toculo e vó de Zumbi dos Palmares. Né, os 4 principais netos da princesa Aqualtune. É importante dentro da história do Quilombo, porque conduziu primeiramente esse povo para esse processo de resistência. E Gangazumba, ele foi filho da princesa Aqualtune. Quando a Aqualtune ela vem para cá, ela vem grávida. E aqui ela tem outros filhos vivendo em liberdade. E um dos seus filhos mais importantes foi o rei Gangazumba, que mais tarde assumiu a liderança do povo quilombola, se tornando o primeiro rei do Quilombo dos Palmares. E Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares hoje considerado nosso herói nacional. Ele nasce dentro do Quilombo
no processo que o quilombo já está consolidado. Desde 1612 o quilombo já era atacado. Em 1597 ele vai nascer. Desde 1612 ele vai ser atacado pelas tropas inimigas. Desde 1630 ele vai ser consolidado. Então ele vai ganhar fama em toda a capitania e vai se tornar a grande ameaça do século. O Zumbi dos Palmares nasce livre dentro de um mucambo pertencente ao quilombo. Esse mucambo vai ser atacado pela uma tropa inimiga holandesa. Muitas pessoas vão ser mortas, sequestradas. Zumbi dos Palmares vai ser sequestrado, vai ser doutrinado dentro do catolicismo com o padre Antônio de Melo. É um padre jesuíta, pároco de Porto Calvo. Vai criar ele, doutrinar ele, educar ele. E Zumbi dos Palmares, quando completa uns 15 anos de idade, ele tem acesso ao seu histórico de vida. E a partir desse momento, ele foge de Porto Calvo, da cidade que ele estava sendo criado, para o quilombo. E ao chegar aqui nesse retorno a essas terras, ele vai ser chamado de Zumbi. Zumbi dos Palmares, Deus da guerra, Senhor da estratégia. E muito jovem ele já começa a liderar o seu povo, liderando alguns mucambos liderados por ele. Ele se torna chefe das armas, se destaca nas principais guerrilhas e depois da morte do tio Gangazumba, finalmente ele é louvado, exaltado, rei do Quilombo dos Palmares, segundo chefe palmarino, segundo o rei do quilombo e um dos últimos guerreiros nessa história a ser morto pelo sistema escravocrata. Essa casa, ela traz uma simbologia, uma representação de uma das casas mais importantes da história do Quilombo dos Palmares. Só que o espaço aqui é só uma representação. A verdadeira casa ganhou o nome de Muxima. Muxima dos Palmares ou Muxima de Palmares. E nessa casa morava o grande rei do Quilombo. Tanto o rei Gangazumba quanto o rei Zumbi moravam no palácio Muxima. Por ser a casa do rei, funcionava também como câmara administrativa. Então era o lugar que as pessoas se reuniam para pensar as ideias, pensar politicamente o Quilombo dos Palmares, pensar as estratégias militares, pensar os julgamentos que existia dentro do Quilombo. Então foi um grande centro administrativo do Quilombo dos Palmares, foi a casa que era dado o nome de Muxima. O principal cômodo do Muxima foi a grande sala de reunião. E nessa sala existiam arquibancadas. Arquibancadas onde reunia todo o Conselho dos Maiorais, formado por os mais importantes guerreiros e guerreiras do Quilombo dos Palmares. No meio da sala de reunião existia uma grande torre. E essa torre era dada uma visão privilegiada de quem estava lá em cima. E quem ficava lá em cima para fazer proteção ao rei e à família era a guarda chamada de sentinela. Passavam dia e noite vigiando tudo o que acontecia em torno do palácio para dar proteção e segurança ao rei, à sua família, a todos que se encontrassem aqui dentro do palácio e também a toda a comunidade que se encontravam em torno do Palácio Muxima. Teve essa participação de outros povos, a não ser não só os negros, mas também outras etnias, participaram dessa construção do Quilombo. E como existia muita gente, 20 mil, 30 mil pessoas, em todo esse território do Quilombo, eles decidiram seguir os ensinamentos da culinária indígena. Então, o que eles consumiam dentro do Quilombo era mais voltado para o índio do que para o negro, do que para o branco. Então, era mais as culturas
da agricultura indígena. Então eles plantavam o milho, a batata doce, a mandioca, a macaxeira. Mas também plantavam a cana-de-açúcar. Mas a cultura que mais foi plantada, que de fato conseguiu alimentar, saciar a fome dos palmarinos, foi a mandioca. Essa paisagem aqui que a gente vê hoje, ela toda revestida pela floresta atlântica. Então, o que a gente vê hoje, tudo isso aí era floresta. E eles aqui do alto, eles tinham essa possibilidade de conseguir prever muitos ataques que eles sofriam, porque toda aproximação que os holandeses e portugueses tinham dentro dessa mata, qualquer movimentação, eles conseguiam prever, a maioria. Então é o ponto mais alto da Serra da Barriga. Dali a gente tem uma visão mais geral de todo o entorno do parque da Serra da Barriga. E na última batalha que eles sofreram, a derrubada do quilombo, todas essas matas aqui, né, toda a mata, toda a floresta ficou em chamas. Tudo isso aqui foi incendiado pelos bandeirantes. As pessoas, elas tentaram guerrear, elas guerrearam até a morte, muitas. Mas muitas pessoas que se encontravam por aqui também eram grupos de mulheres com crianças de colo, assim também idosos e homens também. E grupos, nessa tentativa de sair daquele fogo, daquela guerra, né, daquela destruição, daquela barbárie, eles adentraram a mata na tentativa de fugir. E poucos conseguiram fugir. Porque muitos foram encurralados pelo fogo, pelos bandeirantes, e assim suicídios aconteceram no alto do Morro da Graça. Pessoas preferiram se jogar para morrer livre do que ser capturado, do que ser escravizado. E assim, mulheres, homens, crianças pularam do alto do Morro da Graça como um ato de coragem. Na última batalha, a batalha mais sangrenta, que foi o 6 de fevereiro, a destruição do quilombo dos Palmares. E agora a gente está indo para um dos espaços mais sagrados que tem aqui no Parque Memorial, que é um lugar que está intacto, que realmente era um local que o pessoal utilizava, né, que o pessoal usufruía. Um dos poucos locais aqui que E o sol saiu. são conservados. O sol saiu, né? Isso. Certeza, providência aí divina. Que é muito escorregadio aqui. E se estiver chovendo não dá para conhecer. Vai, tá abrindo. Olha a jaqueira. Olha o tanto de jaca. E chegamos na última parte dessa visita, a Lagoa Encantada dos Negros, onde os quilombolas na época podiam descansar e usufruir dessas águas. Aqui também se encontra a gamileira sagrada Iroko, que no Brasil é considerado o orixá que representa o tempo. Trazida pelos africanos, ela existe desde o início do quilombo. A tudo assistiu, a tudo resistiu e a tudo resistirá. E aí, gostou? É uma energia muito maravilhosa, né? E hoje a gente teve o parque praticamente só pra gente. Foi. Então, a Era gente pôde assim. sentir a energia mesmo, né? Dandara, quem quiser te contratar, entrar em contato com você, como é que o pessoal faz? É só me achar nas redes sociais. Geralmente eu estou usando hoje mais o Instagram. Eu não tenho ainda canal, Aham. mas todo o contato comigo ou é via WhatsApp ou Instagram. Tá O certo. Instagram é
visita Quilombo Palmares AL. Aí entra lá, pergunta, eu tiro todas as suas dúvidas a respeito desse roteiro do parque e dos outros roteiros que eu tenho também disponível. Tá certo. É A gente que agradece. À tarde, fomos visitar o Museu Casa Maria Mariá, que também vale muito a pena conhecer. Fomos muito bem recebidos pelo Armando, que nos contou toda a história dessa personalidade palmarina e a sua importância para a cidade, tanto na defesa das liberdades femininas, quanto na educação e também para a construção do parque. Ele também nos contou um pouco sobre a história da Mestre Irineia, reconhecida artista da cerâmica popular brasileira. Aqui é Dona Irineia, como eu falei, da comunidade quilombola, Muquem. Ela faz esse trabalho aqui com barro. Ela hoje é patrimônio vivo do estado. Ela e o esposo dela, o famoso beijo. Esse beijo está lá em Maceió, uma estátua bem grande, em homenagem a ela. Essa estátua tem mais de 7 metros de altura e está aqui na Lagoa da Jatiuca, no final da praia de Jatiuca. Ela faz aqui. Isso aqui é a famosa jaqueira. E na enchente de 2010, muita gente ficou agarrada na jaqueira para não morrer. E a apresentação da a jaqueira, esse pessoal escapou esperando o corpo de bombeiro chegar. Ficaram tudo agarrado na jaqueira. Aqui Em União, aqui. em União mesmo. Aí vi o cachorrinho no colo do outro. Tem um cachorrinho? O cachorrinho. Lá no museu também tem uma grande maquete da Serra da Barriga e o Armando nos contou um pouco como se deu a decisão de criar o Parque Quilombo dos Palmares. Foi em 85 que foi o tombamento da Serra da Barriga e só em 2007 que foi construído esse parque memorial Quilombo dos Palmares, que teve uma participação muito importante no movimento negro de União. O movimento negro de União, o ministro da época da cultura era Gilberto Gil. Gilberto Gil estava em Marechal Deodoro, tombamento de Marechal, e o movimento negro daqui soube que ele ia estar lá. Então, eles queriam uma construção do parque, e o IFAM já tomava conta, não queria deixar mexer em nada. O IFAM não queria que construísse nada. Então, o movimento negro pegou a assinatura de todo o pessoal dos movimentos, pegou também dos moradores, levou para Gilberto Gil, chegou lá, foi bem atendido. Gilberto Gil disse: qual é o problema? Se a gente quer construir um parque memorial lá em cima, na Serra da Barriga, ele está faltando o quê? Ele disse: sua assinatura. Ele disse: é agora. Assinou. Viva Gilberto Gil. Pode começar. Aí foi quando deu início. Por fim, viemos na Universidade Estadual de Alagoas, que fica próxima à saída da cidade, conhecer outros 2 museus. O Espaço de Memória Indígena Alagoana, que é um museu universitário, e fomos recebidos pelo Samuel, que nos explicou e mostrou algumas obras dos diversos povos indígenas do estado de Alagoas e a importância para esse estado. E também o Museu Dona Irineia, a mesma que vocês viram mais cedo, e conta com diversas obras dela sobre a sua história e também de outros artesãos e artesãs do Quilombo Muquem. Nós recomendamos também muito a visita nesses 2 espaços, que vale muito a pena. E agora são quase 4 horas da tarde. Olha como o tempo tá maravilhoso, diferente. Nem parece que é o mesmo dia. E nós já estamos retornando para Maceió. E o passeio de hoje foi muito legal, cheio de lições importantes, né? Cheio de reflexões acerca da nossa história, do nosso povo, da nossa cultura, né? E a gente estava refletindo aqui sobre a importância de ter locais como este, né? É o Parque Memorial, Quilombo dos Palmares, os museus, lugares que exaltam a cultura negra, a cultura indígena, a cultura africana. Isso é um exemplo de reparação histórica. Muitas pessoas acham que não deveríamos ter um dia da consciência negra, que todos somos iguais. A gente acredita que nós somos todos iguais, sim. Porém, a gente tem uma diferença no ponto de partida dessa igualdade.
né? Temos uma história que reprimiu muitos povos, que dizimou muitos povos. E é por isso que a gente fez tanta questão de vir para conhecer esse lugar que deveria ter mais incentivo, mais investimento, a luta desse pessoal para poder ter esse parque, para manter um museu a céu aberto, memorial, né? E para poder manter viva a história de que não nos foram contadas direito. Ou seja, normalmente quem conta a história são os vencedores. E na época quem foram os vencedores foram os colonizadores, os escravocratas. Então, por isso que a gente está voltando assim, pensativo, estamos trazendo essa reflexão para vocês também. Porque é a nossa opinião. Então é isso, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. É isso aí. Compartilha com as pessoas também que você acha que pode gostar, você acha que gostaria de aprender um pouco mais sobre esse assunto. E até a próxima. Até a próxima!